O nome do Senhor. Ainda não, estou me aprontando ainda. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deveria ser e deve ser um desejo de todo cristão conhecer o caráter de Deus. É uma pergunta que nós buscamos respostas, né? Como definir, como explicar a respeito de um Deus que transcende, vamos dizer assim, o racional humano. Um Deus que é infinito, um Deus que é eterno, um Deus que é verdade, um Deus que é amor, um Deus que é misericórdia, um Deus que é justiça, um Deus que é onipresente, onisciente, onipresente, onipotente. Como descrever, como entender? E esse deve ser o desejo de todo filho de Deus. Esse deve ser o desejo de todo cristão genuíno, conhecer o caráter de Deus, conhecer a pessoa de Deus. Amém? Nós vamos tentar hoje estudar 2 textos, e eu espero que nesses 2 textos a gente possa definir. Eu estava pensando hoje sobre ministrar a respeito do caráter de Deus, sobre os nomes pelos quais Deus se revelou, porque através do estudo dos nomes pelo qual Deus se revelou, nós podemos entender um pouco do caráter de Deus, nós podemos ter um pouco de compreensão, como nós temos estudado durante todo esse mês a respeito do caráter de Deus, e o nosso irmão Lindon Clay ensinou sobre o livro de Jó, e fizemos um estudo a respeito do livro de Jó, amém? Nós vemos quantas coisas ali no livro de Jó foram ditas, porque aquelas pessoas não tinham conhecimento. Nós precisamos entender que na Escritura existem palavras inspiradas e existem registros inspirados. E para nós termos uma correta compreensão e interpretação das Escrituras, nós precisamos identificar quando a palavra é inspirada e quando o registro é inspirado. Ou seja, na Escritura está revelado como Satanás fala. As palavras que Satanás disse na tentação, seja com Jesus ou seja com os homens, na Escritura está revelado também a obra de Satanás. E Deus não inspirou as palavras de Satanás, nem as obras de Satanás, mas o registro do que Satanás falou e o registro do que Satanás fez foi inspirado por Deus para que nós pudéssemos conhecer como é que ele trabalha. Porque nós precisamos diferenciar a obra de Deus da obra do diabo. Pedro, quando foi levado pelo Espírito Santo à casa de Cornélio, em Atos capítulo 10, no versículo 38, ele diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então ali Pedro mostra que tudo que Jesus fez, toda a sua obra, toda a sua missão, ele só fez porque ele foi ungido e porque ele foi cheio do Espírito Santo, e unicamente ele foi ungido e cheio do Espírito Santo para desfazer as obras do diabo. E nós vemos nas Escrituras, nos Evangelhos, os evangelistas narrando: Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, ensinando, pregando, curando, libertando, manifestando o reino de Deus. Uma das suas maiores missões, depois de morrer pelos nossos pecados e ser o nosso Redentor, foi revelar Deus como o Pai. Jesus tinha esse desejo de revelar Deus como o Pai. E é interessante, para o seu povo, o povo escolhido por Deus, Jesus veio exclusivamente aos judeus. Ele foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. A sua mensagem era direcionada, mas o povo não conseguiu identificar o seu Messias, e como até hoje ainda não identificam. Eles reconhecem que Jesus veio, mas não reconhecem Jesus como seu Messias. E se nós formos estudar o Velho Testamento, nós vamos ver que mais de 300 profecias foram ditas a respeito de Jesus, e ele cumpriu todas. Todas as profecias que estavam faladas a respeito dele, ele cumpriu todas. Por exemplo, que ele iria nascer de uma virgem.
que ele iria nascer em Belém, que a cidade onde ele iria nascer, as crianças seriam mortas, que ele iria ir ao Egito e voltar de lá. Que ele entraria em Jerusalém montado num jumento, que ele seria rejeitado pelo seu povo, que ele seria crucificado entre dois ladrões, que os seus ossos não seriam quebrados, que ele seria enterrado em um túmulo novo, nunca usado antes, e etc, e etc, e etc, e etc. Mais de 300 profecias nas Escrituras, nos 39 livros do Velho Testamento, ditas anterior à vinda de Jesus, e ele cumpriu todas. Todas as profecias Jesus cumpriu, mas o seu povo não o reconheceu. Porque eles estavam entenebrecidos no entendimento, eles estavam cheios de conhecimento humano, mas não tinham a sensibilidade e a revelação do Espírito. Satanás conseguiu cegar os judeus e o apóstolo João diz, ele veio para os seus, porém os seus não o receberam, mas a todos quantos receberam, eles deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O maior desafio da igreja primitiva, dos apóstolos, era pregar aos judeus que Jesus era o Cristo, ressurreto dentre os mortos. E nós vemos os apóstolos sendo perseguidos, os apóstolos sendo maltratados, os apóstolos sendo mortos, porque o seu povo não tinha esse entendimento e esse desejo da revelação, da compreensão do propósito de Deus para as suas vidas. Irmãos, irmãs, nós estamos vivendo os últimos dias dos últimos dias. E nós não podemos cair nessa desgraça que os judeus caíram. Como igreja do Senhor, nós precisamos estar atentos à revelação do Deus que deseja se revelar a nós como um Pai. E um Pai de amor. Amém? Então Jesus, ele tinha esse cuidado. Ele tinha esse desejo. E através desses dois textos, eu acredito que nós vamos meditar um pouco sobre o caráter desse Deus, a pessoa desse Deus. Terça-feira, o nosso irmão Lindo Clay falou sobre os atributos de Deus. Os atributos são as características pelas quais nós podemos conhecer a Deus. Amém? Hoje nós vamos ver o que Jesus falou. Eu queria que você abrisse em Mateus capítulo 16. E depois nós vamos abrir em João capítulo 14. Dois textos nós vamos ler hoje à noite. Mateus capítulo 16. Nós conhecemos como a confissão de Pedro. Amém? Mas a partir do versículo 13 nós vamos ver. Esse texto também está narrado em Marcos 8, em Lucas 9 e João 6. Ou seja, ele contempla os 4 evangelhos, as 4 bibliografias de Cristo, da sua importância. Mateus 16, 13 diz assim, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles lhe responderam, uns afirmam que tu és João Batista, outros dizem que é Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Porém, Jesus lhes disse, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Veja o que Jesus diz aqui para Pedro. Jesus faz uma pergunta a respeito do que as pessoas diziam quem era ele. E ele não fica satisfeito com as respostas dos discípulos.
E ele faz uma pergunta para os discípulos, aqueles que estão mais íntimos. E vocês? Quem eu sou para vocês? Para a gente rechear esse texto com outro texto, vamos abrir em João 16 e eu vou tentar explicar esses dois textos. Pela graça de Deus, amém? Para que a gente possa entender, nós precisamos conhecer o caráter do nosso Deus. Quem é o nosso Deus? Dependendo da religião que você frequenta, vai ter uma definição para Deus. Dependendo da doutrina, vai ter uma definição para o seu Deus. E existe verdadeiramente um conflito. A gente serve como os gregos serviam a um Deus que a gente não conhece. Lembra quando Paulo foi à Grécia? E ele, nas andanças dele, como um missionário muito prudente, antes de pregar, ele andava no meio do povo para conhecer seus padrões, sua cultura, para poder se afinar com eles e quando fosse pregar, não dar uma mensagem sem cabeça, sem pé, mas que ele pudesse ligar e fazer com que o entendimento de Deus, a sabedoria de Deus chegasse até aqueles pagãos. E Paulo vai à Grécia e ele diz assim: olha, eu vejo que vocês são muito religiosos, vejo que vocês gostam muito de cultuar muitos deuses, e andando pela vossa cidade eu vi um altar a um Deus desconhecido. Olha, um Deus que vocês adoram sem conhecer. Os estudiosos dizem que na Grécia existia mais deuses do que homens. Eles eram politeístas, pagãos, bárbaros. Adoravam o conhecimento. Falavam sobre muitas coisas, mas cultuavam muitos deuses. Então alguém teve a ideia, vai que tem um Deus que a gente não sabe, então vamos fazer um altar aqui. Porque nós não queremos que os deuses fiquem com raiva de nós. Eles adoravam a Deus por medo. E Deus não quer que eu e você adoremos a Ele, sirvamos a Ele por medo. Por isso que nós precisamos conhecer, amém? Catuca a pessoa que está do seu lado e diga: você precisa conhecer o caráter do seu Deus. Como é que eu conheço? Pela Escritura. A Escritura revela o caráter de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que a criação, a Escritura, os atributos, revelam a pessoa de Deus. Revelam quem é Deus. E nós precisamos, igreja, nós precisamos conhecer o nosso Deus. Amém? Achou João 16? Versículos de 7 ao 11. Perdão, 16 não, 14. João 14, do 7 ao 11. Jesus está falando aqui a respeito do seu ministério com os discípulos. Do capítulo 1 ao 13, João vai falar do ministério público de Jesus. Do 13 ao em diante, ele vai falar do ministério privado com os discípulos. No capítulo 14, Jesus vai falar sobre a sua ida, porque ele iria morrer. Ele tinha que pagar o preço para que os seus discípulos pudessem receber o Espírito Santo, que antes eles não podiam. E Jesus diz aqui, olha, versículo 7. Se vocês me conhecesseis a mim, também conhecereis o meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Mas olha a pergunta de Filipe, um dos íntimos de Jesus. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que isso nos basta. Jesus, porém, lhe respondeu: eu estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não a digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa
das obras. Então vejam que coisa interessante, essas duas perguntas desses dois textos. Para nós conhecermos o caráter do nosso Deus, sabermos quem é Deus, é um desafio hoje. Porque se você for em determinada igreja, vai dizer lá, Deus mata, Deus coloca enfermidade, Deus pesa a mão, porque Deus é juízo, Deus é fogo consumidor. E as pessoas saem de lá tudo assustadas, né? Com medo. Mas você vai para uma igreja também, que as pessoas vão dizer, não importa o que você faça, viva como você quer. Deus é amor. Deus é graça. E você fica nesses extremos confuso. Por isso que nós precisamos intimamente conhecer a Deus. Buscar o caráter de Deus. Pastor, como é que eu conheço? Através da Escritura. Estudando a Escritura. Jesus nunca mandou nós lermos as Escrituras. Jesus disse para nós examinarmos as Escrituras. Ler as Escrituras é muito pouco. Nós precisamos estudar com afinco, nós precisamos examinar as Escrituras, nós precisamos meditar nas Escrituras, nós precisamos ocupar o nosso pensamento com as Escrituras. Como fazer isso? Se nós estamos tão ocupados com tantas coisas, que não damos a primazia à palavra de Deus. É exatamente por isso que muitas vezes nós somos como o piolho, vamos mais pela cabeça dos outros. Não temos nossa própria definição. Não temos como asseverar a razão da fé que existe em nós. Por isso que há tanto crente confuso. Por isso que há tanto crente que não sabe dialogar. A conversa dele é rasa. Não se aprofunda nas coisas de Deus. Um ventozinho de doutrina tira ele do pináculo da verdade. Rouba ele da exatidão da palavra de Deus. Uma circunstância faz com que ele se desmonore, se desmonte. E chega até a talvez perder a sua fé. Estamos vendo isso nos últimos dias, irmãos. Pessoas que hoje estão, daqui a pouco não estão mais. Por quê? Foram levados pelo conhecimento humano, natural. São cegos. Como Paulo diz em 2 Coríntios, que o Deus desse século cegou os olhos do entendimento dos incrédulos para que eles não vejam. Nós não somos incrédulos. Nós somos crentes. Amém? E Deus nos deu os olhos para nós vermos e conhecermos quem é o nosso Deus que nos salvou, nos amou e nos chamou. Precisamos desejar conhecer esse Deus. Não seja como os judeus, que não reconheceram o seu Messias, que não deram ouvido ao seu Messias. Chamavam ele de charlatão, diziam que ele tinha demônio, diziam que ele enganava o povo, e principalmente os doutores da lei, os escribas, os sacerdotes, eram esses os piores. Então nós precisamos cavar a Escritura para que ela possa nos orientar a respeito do nosso Deus. Você pode me perguntar, pastor, é possível servir a um Deus que não se conhece? Está provado na Escritura. Os gregos, ao Deus desconhecido, Paulo chega na Grécia e diz assim, pois eu estou aqui para anunciar esse Deus, que vocês cultuam sem conhecer, porém eu quero dizer, esse Deus, ele é o Deus que fez todas as coisas, fez todo o universo, fez todos os homens e escolheu um varão. E através desse varão vai julgar toda a humanidade. Era isso que Paulo estava querendo despertar neles. O desejo de conhecer o Deus que eles adoravam sem conhecer. Mesmo sabendo que toda aquela adoração não servia de nada. Porque nenhum dos deuses que eles adoravam era deuses de verdade. Eram tudo deuses criados. Como existem muitos hoje. De madeira, de gesso. Muitas vezes somente na mente humana.
Deuses que têm mão, mas não apalpam, têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não fala. Eu quero dizer, o nosso Deus, Ele fala. O nosso Deus, Ele vê. E o nosso Deus está interessado em se revelar a nós. A pergunta é, nós estamos desejosos de conhecê-lo? O profeta Oséias diz, o meu povo foi levado cativo, porque lhe faltou o conhecimento. É o grande problema hoje, se chama falta de conhecimento. Falta de conhecimento nos torna prisioneiros, nos torna cativos. De quê? De todo tipo de instrução, de todo tipo de ensinamento, de todo tipo de doutrina. Porque a verdadeira instrução, a verdadeira doutrina vai fazer com que o jugo do pecado seja quebrado na nossa vida e nós possamos adorar a Deus em espírito e em verdade de todo o nosso coração. Sempre regulando a nossa vida, 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 sempre calibrando a nossa vida, sempre calibrando a nossa vida. Qual foi a última vez que você calibrou a sua vida? Pastor, eu não estou entendendo, eu não sou pneu para calibrar. Mas é muito importante nós calibrarmos a nossa vida, porque nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus, desinfectar a nossa mente. Nós precisamos nos pesar diariamente. Não com essa loucura da ditadura da beleza, para ver se eu estou no peso em cima de uma balança. Não, mas me pesar em linha com a palavra. Amém? A Bíblia diz que é pecado julgar o outro, mas a Bíblia diz que é uma bênção você se julgar. Você se avaliar, você está sempre observando, como é que eu estou? Como é que eu estou vivendo minha vida? Aonde estão meus pensamentos? Quais são os meus valores? No que é que eu estou dando a primazia? Para quem é que eu estou dando o meu primeiro tempo? Para quem é que eu estou dando a melhor parte, ou a primeira parte do bolo? Sabe aquele aniversário que você vai e a pessoa faz aquele discurso e ele corta a primeira parte do bolo e ele diz, eu vou separar essa parte aqui porque é para alguém especial. O que é que representa aquela primeira parte? É diferente do resto do bolo? É o mesmo bolo. Tem gente que briga pela primeira fatia. Irmão, a primeira e a última tem o mesmo sabor, é o mesmo bolo, mas separar a primeira parte, aquilo representa muito. Consideração, apreço, amizade, estima. Refuta a pessoa que você está dando o primeiro lugar. O quê? Respeito, honra. E nós precisamos estar nos calibrando, nos calibrando. Meu aniversário foi essa semana, né? E na confraternização do louvor eu ganhei um livro. É um livro que eu já estava querendo já. John Bevere, Kryptonita. E eu comecei a folhear esse livro esses dias em casa. E ele fala sobre calibrar. Nas indústrias químicas nos Estados Unidos, eles têm que calibrar a qualidade do ar. Porque na indústria química, se o ar estiver comprometido, se o ar estiver contaminado, ele pode prejudicar o que se faz dentro daquela fábrica. E o produto que é feito sair também contaminado e matar pessoas. Então, ele foi estudar a respeito de calibragem, e ele disse que essa calibragem são feitas por equipamentos que eles precisam ser calibrados todos os dias. Então, eles tiram o equipamento que detecta a qualidade do ar no ambiente da fábrica e eles levam para uma sala onde é padronizado como ar puro. E eles vão calibrar aquilo ali para ver se realmente o que está dizendo é igual ao que está no ambiente. Então, quando eles calibram aquilo ali, eles levam para a sala novamente e eles sabem quanto de substância tem que colocar naquela sala para que ela seja desinfectada. Né? Eu e Gustavo, nós trabalhamos na indústria farmacêutica. Há uns 10 anos atrás, eu tive a oportunidade de conhecer o laboratório que eu trabalho. E é interessante, nós fomos ver o chão de fábrica.
E quando a gente foi ver o chão de fábrica, é interessante, porque tudo lá é imunizado. Então, antes de entrar no chão de fábrica, o pessoal vem da indústria e começa a nos sinalizar e diz que vai passar. E a gente entra em salas que a gente tem que botar uma toucazinha na cabeça, uma luvazinha e uma luvazinha no sapato. E entra numa sala e você passa daquele lugar. A partir daquele momento, você está num lugar que é um lugar, vamos dizer assim, puro, limpo. Você não pode tirar o paninho do sapato para não infectar o lugar. Você não pode tirar as luvas das mãos. Você não pode tirar a touca da cabeça. E é interessante, a gente vai vendo as máquinas, comprimidos, cápsulas, injetáveis, solução oral. Então ele fala a respeito disso. E John Bevere, ele diz a respeito da ceia. E é interessante o que ele fala. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, quando o apóstolo Paulo está ensinando a respeito da ceia. 1 Coríntios capítulo 11. Versículo 27, Paulo diz assim, olha, porque qualquer que comer este pão ou beber este cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28, ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Isso é calibrar. Você precisa estar se calibrando. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Sabe o que é que muita gente faz na igreja? Inclusive até algumas pessoas aqui, eu não vou participar da ceia. Vai que eu participe e por participar seja pior. Isso é loucura. Não é por participar da ceia que te faz pior. Porque quando você diz, eu não vou participar da ceia, você está se autodefinindo que você está separado de Deus. E algo que parece que é para a vida, se dá para a morte. Pastor, então vai participar de qualquer jeito? Não, claro que não. Ele disse, porque se não discernir, vai vir o quê? Fraqueza, doença e morte prematura. Morte antes daquilo que estava previsto. É possível, pastor, morrer antes? É possível. Primeiro mandamento com promessa, qual é? Honrar pai e mãe. Para quê? Para que você tenha uma longa vida e uma vida boa. Foi feito um estudo nos Estados Unidos e viram muitos jovens que morriam precocemente. Uma das características era a falta de honrar pai e mãe. Eram ceifados prematuramente, antes do tempo. Lembra do profeta que trouxe a mensagem do rei, o pai de Manassés? Coloca tua casa em ordem, porque tu vai morrer. O que foi que ele fez? Se voltou para a parede, se arrependeu. O profeta já ia descendo os batentes do palácio. Deus disse, volta. E diz a ele que eu aumentei 15 anos na sua vida. Volta. 15 anos. A mensagem era o quê? Coloca tua casa em ordem. E ele não colocou. Porque quando ele morreu, Manassés tinha 12 anos. Significa que quando o profeta trouxe a mensagem, era melhor ele ter morrido. Tu fica rindo, né, Linda Cleiton? Eu acho engraçado, né? Mas era melhor ele ter morrido. Manassés foi um dos piores reis de Israel. É atribuído a ele ter cerrado o profeta Elias no meio, vivo. Não era com serra elétrica, não. Era um serrote. Imagina aí, um profeta de Deus ser cerrado vivo com um serrote. Rapaz, teu pai está bem? Então viva. Cerrado ao meio. O grito.
porque trouxe uma mensagem de Deus. Manassés mandou ele ser cerrado ao meio. Filho de um rei, que Deus tinha enviado um profeta com uma mensagem: coloca tua casa em ordem. Foi um dos piores reis de Israel. Manassés, dever de casa, estuda um pouquinho sobre a vida desse rei. Tinha promessas. Tinha a palavra. Mas não deu atenção à palavra. Não se fortaleceu nas promessas. Fez tudo ao contrário do que Deus tinha para ele e para o seu povo. Está lá registrado. Para quê? Para que eu e você não sigamos o exemplo dele. Lembra o que o irmão Lindo Clay pregou aqui domingo à noite? Que o Espírito de Deus não vai contender para sempre com o homem. Ele disse: o que é contender? É como se pegasse o homem pela camisa e dissesse: acorde, acorde, porque você está vivendo assim, porque você está olhando para essa direção, porque os seus pensamentos ainda são cheios de coisas mundanas, coisas naturais, coisas terrenas. Acorde. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se você está em Cristo, meu irmão, você é nova criatura, você é nova criação. E Paulo diz: olha, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. E tem muito crente que não está reconciliando ninguém. Tem muito crente que não está envolvido com a igreja local, que não está plantado na igreja local, que não está frutificando na igreja local. O pastor Ebiúba, ele diz: toda ovelha sadia dá cria. Irmão, se você não está dando cria, o problema não é com Deus. O problema não é com a igreja que você congrega. Precisa se julgar. Quantas almas você levou a Jesus esse ano? Não é para se condenar também. Meu Deus do céu, o pastor hoje também pegou a gente para limão, né? Não, é para se calibrar. Diga, hoje é dia de calibrar. Amém? Quantos livros da Bíblia você leu, irmãos? 25 de novembro. Falta 36 dias para o ano acabar. Eu espero que você não esteja em Gênesis 3. Hã? Quantos livros da Bíblia você já leu? Quantos seminários? Congressos? Quantas vigílias você foi? Quantas vigílias você fez? Quantos dias você acordou de madrugada para orar? Tem coisa que eu estou dizendo aqui, para muita gente isso é coisa rara. Pois nós precisamos nos calibrar. Quantas pessoas você decidiu perdoar? De verdade e de fato. Ei, irmãos, perdoar é zerar a conta. Perdoar não é ficar moendo. Porque quando eu era pequeno, pai, o senhor deu uma lapada nas minhas costas. Ficou marcado 3 semanas, lembra? E pai, menino, eu nem me lembro disso. Nos calibrar, irmãos. Vê. Sabe a pergunta? Jesus faz uma pergunta: será que quando o Filho do Homem ele vier, ele vai encontrar fé na terra? Você vive por fé? Você está vivendo por fé? Crente significa isso, aquele que vive pela fé. Como um peixe nada, como um pássaro voa, um crente crê. Amém? Crente incrédulo não combina. Se você é um crente incrédulo, eu quero que você mude hoje, calibre hoje. Amém? Porque a Bíblia diz que a única coisa que agrada a Deus é fé.
Deus gosta quando alguém acredita nele. Isso é fé. Acreditar em Deus. Smith Wigglesworth, diga comigo, Smith Wigglesworth. Ele dizia assim, ó, eu vivo não pelo que eu vejo, eu vivo não pelo que eu sinto, eu vivo pelo que eu creio. Eu não sou movido pelo que eu vejo, eu não sou movido pelo que eu sinto, eu sou movido pelo que eu creio. O problema é quando nós não cremos em nada. Ou crê. O Deus de gaveta. Apertou as finanças. Eita glória, vou para a vigília. Vou para o culto de oração de manhã. Eita, aonde é que tem um culto tem um irmão canelinha de fogo? Aonde é que tem uma vigília? Aonde é que tem um morro? Aonde é que tem um monte? Aonde é que tem uma pedra? Passou, esqueceu. Um diagnóstico médico. Eita meu Deus. Agora pastor, vamos fazer uma campanha. Não tem campanha. Tem não campanha? Não, aqui a gente não faz campanha. Perdão os que amam campanha. Amém? Se você gosta de campanha, talvez essa não seja uma igreja para você, porque nós não fazemos campanha. Qual é a campanha? A campanha é calibrar, é estar se calibrando, é estar renovando seus pensamentos. Amém? Romanos 12. 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que não vos conformeis com este século, mas que apresentai-vos os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovar a mente é todo dia. Obrigado pelos amém. Renovar a mente é todo dia. Para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Minha mente eu tenho que estar renovando todo dia. Minha mente eu tenho que estar renovando todo dia. Minha mente eu tenho que estar renovando todo dia. Às vezes eu durmo e tenho sonhos, irmãos, o diabo vem nos meus sonhos. Misericórdia, pastor, é mesmo? É. Ele vem baldear a minha mente. Ele vem trabalhar meu inconsciente. Ele vem maquiar meus sonhos. E quando eu acordo eu tenho que calibrar o que Deus disse a respeito de mim. O que foi que Deus falou comigo na sua palavra? Escritura viva que marcou meu coração. Que Deus disse que eu não posso me esquecer. O que é que o escritor aos Hebreus fala? Que como é que nós vamos herdar as promessas? Pela fé e perseverança. Pela fé e paciência. Quem conhece a Deus vai ser paciente, vai ser perseverante, vai ficar com a palavra de Deus, vai ficar com assim diz o Senhor, vai ficar com o que Deus disse. Não é o diabo que determina na minha vida, não é as coisas do diabo que determinam a minha vida, não é o que o diabo está fazendo que determina na minha vida, não, é o que Deus me disse. O que foi que Deus me disse? Parece que não vai acontecer, mas Deus é fiel. Está aqui, ó. Está aqui, ó. 66 livros. Palavra de Deus para a gente. Se a gente não lê, se a gente não examina, se a gente não consulta, como é que nós vamos ficar firmes? Como é que nós vamos nos amarrar a ponto de amar o Deus que nos salvou, que nos amou? A gente vai ficar confuso. Como é que a gente vai resistir o diabo? Se a gente não sabe que é o diabo que está vindo, com suas investidas, com suas mãos sujas, querendo nos matar, querendo nos roubar, querendo nos destruir. Mentindo. Ele é habilidoso em mentir, irmãos. Na verdade, ele é o pai da mentira. Como é que eu posso resistir à mentira? Somente com a verdade. O que é a verdade? Jesus disse, a tua palavra é a verdade. João 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como é que eu vou estabelecer a verdade na minha vida se eu não leio a Bíblia? Se eu não sei o Deus que eu sirvo?
Se eu estou servindo a um Deus, mas é um Deus desconhecido. Ah, Deus hoje amanheceu com raiva de mim. Deus hoje amanheceu com raiva de mim. Como Jó e os seus amigos. E Deus, lá no capítulo 42, versículo 7. Repreende os amigos. Vocês estão falando do que vocês não sabem. Catuca a pessoa que está do seu lado e diga, cuidado, para você não estar falando coisas a respeito de Deus, que não tem nada a ver com Ele. Porque não está em linha com a palavra dEle. Amém, irmãos? Calibrar, se calibrar. Se calibrar, se calibrar, se calibrar. Se calibrar. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga, meu irmão, nós precisamos nos calibrar. Amém? Calibrar. Calibrar. Oh, glória a Deus. Calibrar. A palavra hoje. Se calibre, irmão. Amém? É recomendado, antes de viajar, calibrar os pneus. E lá aí, pega lá aquele negocinho lá, hein, Goiano? Bota lá no pinozinho do pneu e ele... Pip, pip, Isso é estratégia para acordar os que estão dormindo. Ele pensa que é Jesus voltando. Diga para o irmão está só calibrando o pneu. Aí faz pi, 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 pi. Pronto, você vai lá e tira. Amém? Coloca no outro lá. Pip. Pip. Calibragem, irmãos. Diga, calibragem. Calibragem, aleluia. Precisamos conhecer a Deus, precisamos estar calibrados para não sermos infectados com a cultura do mundo, com os conceitos do mundo, com os valores do mundo, com as coisas do mundo. Nós não somos mais do mundo. Aleluia. Louvado seja, diga, eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Aleluia. Espero que você fale isso com muita convicção. Diga, eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Jesus está voltando e Ele vai vir para aqueles que não são do mundo. Se você for do mundo, vai ficar. Bem que pastor Paulo me diz, pronto, você não tem mais escapatória. Amém? Se for do mundo, vai ficar. Foi Jesus que disse. Vai estar mulher e marido dormindo na mesma cama. Um vai ser levado, o outro vai ficar. Olha, e o vínculo do casamento torna dois em um só. Mas a vinda de Jesus vai mostrar se eles são um só mesmo em Cristo. Dois vão estar trabalhando no mesmo, um vai ser levado, o outro vai ficar. Precisamos calibrar. Diga, eu preciso calibrar a minha vida. Amém? E diga, independente dos outros. Amém? Às vezes a gente fica justificando o erro. O erro dos outros não justifica o meu. Alô? Deus está falando com gente aqui. O erro dos outros não justifica o meu. Se o outro errou, problema entre ele e Deus. Eu não vou errar por causa dele, não. Vocês estão comigo? Só para encerrar. Daqui a pouco a gente vai louvar novamente. Aleluia. Efésios. Para encerrar, capítulo 4. Isso é calibragem. Efésios, capítulo 4, versículo 17. Isso é conhecer o caráter de Deus. Nosso Deus é santo. E Ele quer que nós sejamos santos. Pedro diz, sede santos. Assim como Deus é santo. É porque a gente pensa que santo é aquela pessoa que tem aquela rodelinha na cabeça. Amém. Anda todo assim. Porque se andar arrastado assim, não é santo não.
Amém? A palavra santo significa separado. Nós somos separados para Deus. Somos consagrados ao Senhor. Diga, eu fui separado para Deus. Diga, eu fui consagrado ao Senhor. Diga, minha vida pertence ao Senhor. Eu não sou mais de mim mesmo. Diga, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Diga comigo, diga, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Diga, e eu sou feliz assim. Aleluia. Deus, eu sou feliz assim, amém? Não sendo mais dono da minha vida. Ou seja, eu não faço o que eu quero. Ou não devo fazer, amém? Jesus disse, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, se Jesus tinha uma vontade diferente, imagine eu e você. Está brigando aí dentro de você. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 17, o apóstolo Paulo diz assim, digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como também andam os outros gentios, na vaidade dos seus pensamentos, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem todo tipo de impureza. Mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinado como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade e procedência da verdade. Olha o que é que ele vai dizer aqui, isso é calibrar. Versículo 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos aquilo que é necessário, aquilo que é bom, para que tenha com que repartir com que estiver em necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça àqueles que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, e ira, e cólera, e blasfêmias, sejam tirados do vosso meio. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Estamos nos calibrando. Como é que eu devo perdoar aquele que me machucou? Como Cristo? Como foi que Cristo me perdoou? Integralmente. É a base da nova aliança. Não me lembrarei dos seus pecados. Esquecerei os seus pecados. Deus não fica, ei, tem igreja aí que você tem que confessar os pecados tudinho. Misericórdia. E se esquecer de um? É melhor só confessar Jesus mesmo, como Senhor, que já é lavado. Amém? Paulo diz que nós estávamos no reino das trevas, transportados para o reino do Filho. É automático assim. É por isso que o novo nascimento no Espírito é rápido, imediato. Efésios 2:1, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, ele vos vivificou. Estava morto. Jesus é o meu Senhor e Salvador. Foi vivo. Oh, glória.
E agora? Agora tem que renovar a mente e agora tem que apresentar o corpo. Todo o campo de batalha é aqui, ó. Na mente. Todas as fortalezas são aqui na mente. Todos os sofismas, os enganos, aonde Satanás atua na mente. Ele chega para uma pessoa e diz: Deus não te ama, Deus não te ama, Deus não te ama. No dia que você matou aquela baratinha, porque você matou aquela baratinha, ela não era nem grande ainda, e Deus não, e a pessoa acredita naquilo. E vive uma vida miserável, porque ele acredita que Deus não ama ele. E Paulo diz: Deus provou o seu amor quando enviou Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia. 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 Diga: conhecer o Pai, conhecer a Deus. Essa é a minha maior missão, amém, irmãos? E o nosso maior legado. Todo dia é dia de conhecer a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos orar. Feche seus olhos. Incline sua cabeça. Gustavo, chegue para cá, meu filho. Vamos trabalhar. Eita. É o melhor que eu posso fazer. Só o Senhor agora pode vivificar essa palavra nos nossos corações. Eu sei que é desafiador. Amém. Mas nós somos desafiados diariamente a conhecer a Deus. E conhecendo Ele, amá-lo de todo o nosso coração. Amá-lo de todo o nosso coração. Muito obrigado, Pai. Dedique sua vida ao Senhor. Consagre sua vida ao Senhor. O Senhor é bom. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Nós nos inclinamos diante da Tua palavra. Te pedimos que o Teu Espírito venha nos vivificar, que o Teu Espírito venha abrir os nossos olhos, que o Teu Espírito venha nos revelar Jesus. Eu te peço o Espírito de sabedoria e de revelação sobre a minha vida e sobre a vida dos irmãos, para que nós possamos, Pai, receber revelação, revelação, Senhor. Sabedoria que vem do alto, que é tratável, pacífica, cheia de misericórdia. Que nós possamos te conhecer, Senhor. Que nós possamos ser, não como Filipe, que diante de Jesus não conseguia ver o Pai. Que nós possamos olhar para Jesus e ver a imagem de Deus. O caráter de Deus, a pessoa de Deus, e nos achegar a esse Deus para receber dele vida, graça e misericórdia em ocasião oportuna. Eu te agradeço, Senhor. Consagre sua vida, dedique sua vida, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Enquanto os meninos vão cantando, você vai meditando. Pode ficar em pé. Levanta tuas mãos. Aleluia. Dizer que tu és o Senhor. Oh, Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu
Tu és o Rei, aleluia. Pra dizer que tu és o Senhor. Eita, glória a Deus. Pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Adora Ele, aleluia. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Sim, Senhor. A tua igreja te adora. Aleluia. Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Exaltado seja Deus. Exaltado seja Deus.
E Jesus interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles responderam: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias e alguns dos profetas. E vós? Quem dizeis que eu sou? Quem é Deus para nós? Pastor, como é que eu sei que eu estou conhecendo a Deus? Quando em meio às lutas da vida, ao invés de reclamar, você agradece. Quando a sua boca quer murmurar e você adora. Você está começando a conhecer o cuidado e o agir de Deus. Está começando a ser despertado para esse amor que é imensurável, que nos atrai para esse lugar de segurança. Você não está mais do mesmo jeito que chegou. Amém? Porque a palavra nos renova, nos calibra. Amém? Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Diga para ela: Deus tem um plano maravilhoso para você. Diga: Deus vai fazer algo grande na sua vida. Amém? Deus abençoe vocês. Gustavo, agradecer, amém, a banda aí. Agradeço lá o pastor Luiz. Deus abençoe o ministério, amém, a igreja. Me sinto honrado com a presença de vocês aqui. Eu sei como o pastor Luiz para ele deixar. Louvado seja Deus, amém? Manda um abração para ele e para Vieira. Vieira está indo embora, né? Ainda tá, vai ficar. Vai não, vai ficar. Então louvado seja Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe. Deus abençoe, meu filho. Amém.